Meu desejo para todos os meus seguidores, amigos, irmãos, familiares, é que a paz de Deus, o amor de Cristo, a sabedoria e a guarda do Espírito Santo esteja sobre todos, conduzindo em cada passo, conduzindo para que tenham vitórias em todas as lutas. Este é o meu desejo. E vou continuar dizendo que estes vídeos que a gente publica não são para a glória própria, mas sim para a glória de Deus. Ele deve ser honrado, glorificado, adorado, ninguém mais. Por isso, eu tenho prazer em meditar na palavra de Deus e compartilhar com todos que assim aceitarem o compartilhamento. Deus os abençoe. Hoje nós vamos continuar com bodas de Caná, em Caná. A segunda é o segundo passo. No primeiro passo nós vimos a mãe de Jesus e seus discípulos na bodas. E vimos ali o que aconteceu, como a mãe de Jesus se submete a ele, pedindo a ele, né? E agora nós vamos ver o que é que Jesus realmente faz nessas bodas, né? Como ele demonstra o seu poder, como ele demonstra o poder do Pai Celestial. E isso é muito interessante. E nós começamos pelo versículo 6. E estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. 6 talhas, grande vaso pujudo, né, com um gargalo, indicando que haveria grande quantidade de vinho para a continuidade das bodas, ou da festa das bodas, né? Não faltaria a alegria entre o povo, o que possivelmente poderia causar a embriaguez. E se não causasse embriaguez, poderia perder o paladar apurado dos que tomavam o vinho. Veremos isso posteriormente na fala do mestre Sala. De pedra, uma terminação que significa origem, matéria. A pedra era usada em si mesma, não contraía impureza, pelo menos é o que isso indica na palavra de Deus. Isso revela que quando usavam o líquido que estava nestas talhas, havia pureza nele, né? Nesse líquido. Os judeus usavam as purificações. Eles usavam essas talhas para as purificações. Podemos conformar isso com as leis das purificações estabelecidas conforme descritas no livro de Levíticos. A água pura para a consagração dos sacerdotes, vasos de barro usados para guardar a água para as purificações do povo. Enfim, tudo estava estabelecido como rito, e vemos aqui nesta casa, tudo estava de acordo com a lei. Cada uma levava 2 ou 3 metretas, uma medida para líquido que correspondia de 30 a 40 litros. Seria muito consumo de vinho, isto após já terem terminado todo o vinho que havia, ou terem consumido todo o vinho que havia sido providenciado. Pode-se deduzir que havia muitos convidados, o que de fato bebiam ou beberam até fartar-se em excesso. Versículo 7. Jesus lhe disse: enchei d'água as talhas, e eles, os servos, né, as encheram totalmente. Enchei d'água as talhas, encher de água. Ora, faltou o vinho e não água. Como já dissemos anteriormente, inicia-se aqui, com esse procedimento, a revelação do poder do Senhor sobre a natureza.
No decorrer de sua missão, Jesus demonstra isso mais veementemente. Jesus exerceu poder sobre a natureza, acalmando tempestades, promovendo uma pesca maravilhosa após o insucesso dos pescadores e outros mais. Também são dois elementos, água e vinho. Água. Jesus é claro em afirmar que ele é a água da vida. Quem dela beber nunca mais terá sede, disse ele à mulher samaritana, indicando que a sede espiritual é de uma vez por todas satisfeitas em Jesus, pois o diálogo com a mulher samaritana estava em torno do lugar de adoração. O vinho que simboliza o sangue que ele derramaria em favor de todos os predestinados para a salvação. Eu tenho a água da vida e o símbolo do sangue derramado por ele. Eles as encheram totalmente, em obediência à ordem de Jesus, e não à ordem de Maria. Percebam isso. Encheram até o ponto de não suportar mais nenhuma gota. A impressão é que até o ponto de entornar, sobejar. Versículo 8. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. E eles o fizeram. Então lhes determinou, está determinado o fim, a razão específica, uma ordem que não há como deixar de ser cumprida. Tirai agora. Este termo era usado para tirar água do poço, tirar para fora. Aqui, porém, tirar das talhas. Os serventes haviam cumprido a ordem de encher as talhas. E, de repente, uma determinação contrariando a ordem primeira, aparentemente. Porém, eles estavam em total obediência à palavra de Jesus e nada queriam o contrariar. Levai ao mestre-sala, o superintendente do banquete, aquele que tem o dever de dispor as mesas e a comida e bebida, experimentando tudo para que, com certeza, servir sem receios. Tudo deve estar em ordem de acordo com a organização promovida pelo mestre-sala. Os serventes obedeceram e entregaram ao mestre-sala as talhas. Porém, agora não era água, e sim vinho da melhor qualidade possível, pois simbolizava o sangue inocente de Jesus que seria derramado na cruz. Versículo 9. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho. Primeiro sinal do poder de Deus em Cristo Jesus. Provado, como já dissemos, ele agora estava cumprindo o serviço para o qual foi designado pelo noivo, de pôr em ordem todas as coisas do banquete e das bodas. O mestre-sala não tinha a menor noção de onde viera aquele vinho tão saboroso e puro, e admirou-se sobremaneira. Chamou o noivo. Em sua admiração, não teve alternativa. Foi questionar o noivo, pois em sua admiração há uma exclamação de espanto. Isto estava fora da tradição usual das festas de bodas comemoradas pelos judeus. Versículo 10. E ele disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, traz a ideia de embriaguez, ou seja, não há discernimento algum, serve o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Todos costumam pôr o primeiro bom vinho. Normalmente, na tradição, o que for além do previsto, já perderam então o senso, então qualquer coisa, a alegria, qualquer coisa os alegrará. Se tomarmos por base que o vinho é uma bebida que causa embriaguez no seu excesso, tirando a lucidez, o consumo de qualquer outro tipo de vinho satisfaz depois de estar já embriagado, sem o paladar apurado. Desde que tenha semelhança no paladar, está tudo bem.
O termo usado para esse tipo de vinho é inferior, ou seja, de baixa qualidade só das de fermentação. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Guardar, reservar, provavelmente a ideia do mestre Sala tenha sido de que o noivo estava guardando para si somente o bom vinho. Se fizermos uma alusão a bodas do Cordeiro, inferindo aqui a Santa Ceia, perceberemos que Jesus, quando afirma que o vinho simboliza seu sangue derramado, uma palavra ele usou, novo. Mateus 26, 29. Ali era um novo vinho. Ninguém havia experimentado igual. Assim como será o bom vinho na bodas celestial. No reino celestial tudo será perfeito. A boda celestial, tudo será perfeito. Não haverá o bom e o mau vinho. Não haverá embriaguez, não haverá perda do discernimento, da lucidez. Tudo e todos serão perfeitos. E nunca mais terão a possibilidade de pecar ou praticar coisas que normalmente o corpo do pecado deseja. Ou até mesmo os cerimoniais bíblicos. Tudo lá será consumado conforme Apocalipse declara. Lá nada haverá para contaminar o homem perfeito. Muitos, ao falar sobre esse texto, exclamam, Jesus, o bom vinho. Não é exatamente isso. A água e o vinho no texto são apenas símbolos do ministério de Jesus, símbolos do sacrifício e da regeneração de Jesus, que Jesus provoca nos predestinados. Versículo 11. Com este deu Jesus princípios e seus sinais em Caná da Galileia. Manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Deu Jesus princípios e seus sinais. Como já dissemos anteriormente, Jesus, com este milagre, dá início à revelação do seu poder e, consequentemente, a do Pai Celestial, que está nele, na pessoa do Espírito Santo. Manifestou a sua glória. Jesus é enfático em afirmar que voltaria para a glória que ele tinha antes de sua encarnação, e seria como a glória do Pai. E os seus discípulos creram nele. É importante observarmos que não foram todos os que presenciaram o milagre, e, portanto, a glória manifesta não foi para todos. Meditando, melhor dizendo, atentamente, veremos que quem viu o milagre foi a mãe de Jesus, os serventes e os discípulos. É possível que outros tenham visto, porém o texto é explícito em envolver estes. Mas o impacto foi diretamente para os seus discípulos que confirmaram sua crença. Dos versículos 6 a 11, vemos o poder de Jesus. Já ouvi pregações como Jesus o bom vinho no lar, Jesus o bom vinho, e falando que tomar vinho na ceia é pecado, um contrassenso. Ou ele é o bom vinho, ou o vinho é pecado, e Jesus pecou então. Já ouviu falar que o lar sem o bom vinho não pode ser feliz? Enfim, já ouvi muitas heresias sobre esse texto. Bom, para mim, é apenas um contrassenso dizer que Jesus é o bom vinho e servir a ceia com suco. O que realmente o texto narra é o início da manifestação do Filho do Homem, o Verbo encarnado, para completar toda a revelação de Deus aos homens. Começando por mostrar sua autoridade e poder sobre a natureza. A transformação da água em vinho não foi uma mágica, não foi um engodo, pois havia ali algumas testemunhas presenciando o milagre. Além do mais, segundo a própria narração, foi quebrado o paradigma da tradição, primeiro o melhor, para depois vir o pior vinho. Aqui veio o pior, depois o melhor. Com isso também fica demonstrado como há muita ilusão no consumo do vinho. Eles apenas não tomavam no vinho, se embriagavam. Depois de qualquer vinho serviria, pois já não havia um paladar apurado. Então,
Posso me lembrar da palavra em Efésios 5,18: e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Foi um ato que fortaleceu a fé dos discípulos presentes. Os servidores puderam testemunhar a presença do Messias. E o sentido aqui, portanto, não é uma simples boda, não são coisas materiais, mas um momento espiritual muito elevado da comunhão real de Jesus com os seus discípulos, da comunhão real de Jesus com seu Pai Celestial. Não podemos transformar a palavra de Deus e os milagres de Jesus apenas como feitos materiais. Simples cura. Todos eles apontaram para um fim espiritual, o poder operador e eficaz do Espírito Santo. Na hora da ceia, qual o seu procedimento? Contrição ou apenas encara como um simples memorial? Se considera transformado, ou seja, regenerado das trevas, sente-se como é o Filho de Deus? Qual é o seu procedimento? Você tem consciência deste momento real? Bem, veja que esse milagre tem uma simplicidade material e sim um episódio espiritual. Não é uma simples coisa material. É um episódio espiritual, operado pelo poder do Senhor Jesus. Pense nisso, medite. Deus te abençoe.